Olá, vamos então para a nossa segunda aula de engenharia de software. Dessa vez nós vamos nos atentar para o processo de desenvolvimento de software. Nessa aula nós vamos olhar as atividades que compõem o processo de desenvolvimento de software e também olhar como essas atividades se organizam no que nós chamamos de modelo de ciclo de vida. Mas antes de nós olharmos para esse tal de modelo de ciclo de vida, para as atividades que nós devemos fazer durante esse modelo de ciclo de vida, temos que estudar um pouco as diferentes faces daquilo que nós chamamos de software. Software é um nome muito genérico, na verdade existem diversos tipos de software. Todos são construídos de uma forma razoavelmente similar, no final todos eles vão ter o mesmo produto, que vai ser um artefato de código que vai ser executado pelo usuário, e vamos ter produtos intermediários muito similares. Mas a maneira, o tipo de software que nós fazemos, vai determinar quanto nós vamos utilizar a mais de engenharia de software, quanto nós podemos deixar de utilizar de engenharia de software, que artefatos nós vamos poder, de certa forma, abrir mão se isso for necessário, que artefatos nós vamos, certamente necessitar durante esse processo de desenvolvimento. Então, nesse sentido, é muito importante nós entendermos primeiro, antes de pensarmos em começar a construir o nosso software, entendermos que tipo de software nós vamos estar construindo. Existem várias classificações de software. Nossa intenção aqui não é estressar, não é chegar a todos os tipos de software que nós podemos construir, mas olhar talvez os principais tipos de software que nós construímos e tentar caracterizar um pouco a maneira com que esses softwares são construídos. E nesse sentido, uma primeira classificação, um primeiro tipo de software são o que nós chamamos de sistemas de software, que na verdade não representa um único sistema, não representa um único software, mas sim um conjunto de sistemas, um conjunto de softwares que são construídos para servir a outros sistemas. Ou seja, nós vamos compor diversos sistemas de software, nós vamos utilizar esses sistemas para compor esses outros softwares. Então são softwares básicos, como compiladores, como sistemas operacionais, que vão ser utilizados como base para a execução e para o desenvolvimento de outros softwares. O segundo tipo de software, já entrando aqui num aspecto mais específico, são os sistemas de tempo real. Sistemas de tempo real são aqueles sistemas de software onde nós temos um requisito muito forte. Esses sistemas têm que responder em tempos definidos. Ou seja, se eu construo um sistema de tempo real e prevejo que determinada tarefa deve ser realizada em menos de 2 segundos, essa tarefa tem que ser realizada em menos de 2 segundos. Muitas vezes nós temos outros sistemas, seja de software, seja de hardware, sejam dispositivos físicos mesmo, que dependem desse tempo de resposta. Ou seja, em que você, se não estiver atendendo a esses tempos de resposta que foram planejados de alguma maneira, você pode estar colocando em perigo o funcionamento dos outros sistemas e com isso, eventualmente, em perigo até pessoas, ambientes, tudo que está em volta desse sistema. Então, os sistemas de tempo real eles dependem dessas restrições fortes de tempo de resposta e essa é uma atenção que vai ter que ser carregada ao longo do ciclo de vida, ao longo do desenvolvimento desse sistema. O terceiro tipo são os sistemas de informação. Esse sim, o tipo mais comum de software que é desenvolvido, pelo menos ultimamente. Na verdade, desde o início da era da informática, desde que os computadores começaram a ser mais utilizados nas empresas, os sistemas de informação se tornaram sistemas fundamentais. Se tornaram cada vez mais importantes e cada vez é também mais importante saber construir um sistema de informação e organizar o processo com que esses sistemas são construídos. De modo geral, entre os tipos de sistemas que nós temos construído desde do início da era da informática, os sistemas de informação são a maioria dos softwares que são desenvolvidos. E, felizmente, também é onde estão as maiores taxas de sucesso no processo de desenvolvimento. Hoje, depois de cerca de 40 anos falando de engenharia de software, cerca de mais de 50 anos desenvolvendo software, nós podemos dizer que a taxa de sucesso nesse tipo de sistema já é bastante grande. Ainda pode ser melhorada, substancialmente melhorada, mas já é razoavelmente boa. Por isso é muito importante, como são a maior parte dos sistemas que são produzidos, é muito importante entender o processo com que esses sistemas de informação são construídos. Outro tipo de sistemas são os sistemas de engenharia. Enquanto o sistema de informação se caracteriza por
consolidar, trabalhar com uma grande quantidade de dados. Mas, por outro lado, o processamento desses dados, o tipo de operação que se faz com esses dados é relativamente simples. Os sistemas de engenharia são pelo contrário. Você pode eventualmente trabalhar com um conjunto pequeno de dados, não que não existam sistemas de engenharia que trabalhem com grande número de dados, isso também existe. Mas a maior parte deles trabalha com um conjunto razoavelmente limitado de dados, principalmente quando comparado aos sistemas de informação, mas eles processam esses dados com algoritmos que não são tão, digamos, simples como aqueles que são utilizados nos sistemas de informação. Enquanto na maior parte dos sistemas de informação, nós estamos preocupados em inserir dados, remover dados, alterar dados, relacionar esses dados, nos sistemas de engenharia nós temos eventualmente cálculos mais complexos, organização dos dados em memória através de estruturas mais complexas, percursos nesses dados e operações entre esses dados mais complexos do que nos sistemas de informação e por aí vai. Ou seja, os sistemas de engenharia se diferem dos sistemas de informação porque enquanto os de engenharia estão mais preocupados com processamento complexo, os de informação estão mais preocupados com volume grande de dados, ainda que sejam processados por algoritmos mais simples. Outro exemplo de sistema, já saindo um pouco dessa dicotomia, dessa relação entre dados, volume e processamento, complexidade, são os sistemas distribuídos. A característica fundamental dos sistemas distribuídos é que eles são executados em um ambiente de rede, ou seja, eles são operados, eles são realizados não por um único computador, não por uma única unidade de processamento, mas por diversas. Tá? E aqui nos sistemas distribuídos nós não temos uma diferença, por exemplo, entre sistemas distribuídos, sistemas de informação e sistemas distribuídos. Sistemas de engenharia e sistemas distribuídos. Na verdade existem sistemas distribuídos de engenharia, ou seja, cujo maior foco é o processamento. Sistemas distribuídos de informação, maior foco é o volume de informação. Mas a grande característica dele é que eles são executados em rede, normalmente envolvem certamente diversos números de processadores e essa relação entre esses processadores e a organização da execução desse sistema é onde reside o grande problema. O outro tipo são os sistemas embarcados e esses também são cada vez mais comuns. Hoje, se nós estivermos dirigindo um carro, ou estivermos num carro, existem diversos sistemas controlando aquele carro. Um exemplo desses é o sistema de injeção eletrônica do carro. Esse é um sistema dito embarcado, um sistema embutido, como algumas pessoas falam. A grande característica dele é que ele não está rodando um computador convencional, como esse que eu estou usando aqui, mas ele está rodando um computador especializado. No caso, um computador que está dentro do sistema de injeção lá do carro. Tá? Esse computador pode ser bem diferente dos computadores tradicionais, pode ser bem parecido com os computadores tradicionais, mas a grande característica dele é que ele está num ambiente diferente do computador tradicional. E isso traz certas restrições. A quantidade de memória desse computador pode ser menor, a capacidade de processamento também pode ser menor, ambiente que ele pode armazenar dados, a capacidade desses dados estarem presentes 10 minutos depois, meia hora depois, também pode depender do ambiente em que ele está executando, das características específicas desse processador. Então, com todas essas características, a construção de sistemas embarcados, de sistemas embutidos, ela também tem suas peculiaridades, isso também vai nos trazer, digamos, características diferentes no momento que nós estivermos pensando na forma com que vamos construir esses sistemas. Sistemas para computadores pessoais, já estamos deixando um pouco de lado aquela ideia do sistema sendo utilizado dentro de uma empresa, apesar que alguns desses sistemas, por exemplo, processamento de texto, planilhas, são utilizados nas empresas, mas pensando aqui que o nosso público agora é outro, o nosso público é maior, nós estamos em computadores pessoais que vão estar nas casas das pessoas, e com isso nós não vamos poder dar treinamento muito específico para essas pessoas, nós não vamos poder até sequer ensinar mais propriamente essas pessoas a utilizar um ou outro recurso daquele sistema. Qual é a nossa preocupação aqui com a interface com o usuário, por exemplo, com a usabilidade do nosso sistema, tem que ser maior até do que aquela preocupação que nós já tivemos no momento que estávamos construindo o sistema de informação ou o sistema de engenharia. Tá? Os sistemas para computadores pessoais têm também restrições nesse sentido. Além do que nós temos que considerar que os computadores pessoais nem sempre vão ser aqueles que vão estar rodando na indústria, que vão estar rodando nas empresas e podem ter também uma quantidade menor de memória, recursos mais limitados em si. Então temos que levar isso em consideração na hora de desenvolver esses sistemas.
Feito isso, levantando aí alguns dos tipos de sistemas que nós podemos construir na forma de software, temos que voltar nossas atenções então para o modelo de ciclo de vida, para o ciclo de vida. O ciclo de vida é uma descrição de um conjunto de etapas que devem ser realizadas no momento que nós temos interesse em construir um software. Ou seja, construir um software não é pensar, não, eu quero construir um sistema que faça isso, isso e isso. Pronto, o sistema está pronto. Nós temos que passar por uma série de atividades, uma série de etapas que vão, no final, gerar o sistema de software como nós planejamos no início, se ele não sofrer alterações ao longo dessas etapas. O ciclo de vida, então, é uma organização entre essas etapas. Ele nos diz qual é a ordem que elas devem ser executadas, quais as dependências entre elas, ou seja, eu tenho que fazer essa etapa aqui primeiro, depois tenho que fazer aquela outra, depois que eu fizer essa, eu posso disparar essa e essa, enfim. Ele vai nos dizer em que ordem as tarefas vão poder ser executadas, em que ordem essas etapas vão poder ser executadas, para nós chegarmos lá no final e termos o nosso sistema de software, o nosso software pronto. Okay? Cada etapa desse conjunto dito pelo ciclo de vida, ela vai dizer quem participa no desenvolvimento, que papéis essas pessoas vão realizar enquanto estão fazendo esse desenvolvimento, que ferramentas vão ser utilizadas e que atividades, aí, decompondo a etapa em atividades menores, devem ser executadas durante esse processo. Além disso, a cada etapa que nós executamos, nós temos que ter uma maneira de descobrir se nós terminamos efetivamente aquela etapa, terminamos aqueles produtos resultantes daquela etapa ou não. Então, critérios de encerramento dessas etapas são muito importantes para que nós possamos dizer realmente que concluímos uma parte ou que não concluímos uma parte do nosso processo. Em geral, uma fase termina com a entrega de um ou mais produtos, que pode ser o produto final do software, lá no final do nosso processo de desenvolvimento, ou, como nós vamos ver adiante, se nós estivermos adotando uma estratégia mais incremental, nós vamos entregar parte do produto final ao longo do processo, mas também documentos intermediários, o que nós chamamos de artefatos de software intermediários, que vão ser utilizados numa próxima etapa ou em próximas etapas para continuar, para dar continuidade ao desenvolvimento do sistema. Todas essas características são definidas no modelo de ciclo de vida. O ciclo de vida, normalmente, o ciclo de vida de desenvolvimento de software normalmente tem diversas grandes etapas. Essas etapas são divididas em etapas menores, que por sua vez vão ser divididas em atividades que vão ter que ser realizadas pelos engenheiros de software. A primeira grande etapa do desenvolvimento de software, a primeira grande etapa de quase qualquer ciclo de vida de desenvolvimento de software, ela se refere à definição. Na definição nós vamos estar atacando o quê? Vamos tentar identificar que tipo de problema, qual é o problema que nós vamos resolver desenvolvendo esse nosso software. Essa etapa de definição, ela envolve planejamento, análise dos requisitos que o sistema vai precisar implementar, que o sistema vai precisar fornecer para os seus usuários, e uma especificação, uma espécie de redação, escrever esses requisitos que foram identificados durante essa análise. Então, nesse momento aqui, nós estamos entendendo qual é o contexto à volta do nosso software, o que ele vai tentar resolver, aqui que ele se propõe, para depois nós partirmos para a próxima etapa, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento, nós já vamos estar buscando uma solução computacional para aquele problema que nós identificamos na etapa anterior. Então, no desenvolvimento, nós vamos fazer o projeto do sistema. O que é isso? Significa você trazer aquela especificação que você escreveu, que você redigiu, para o ambiente computacional. No momento que você traz aquela especificação para o ambiente computacional, você está impondo algumas restrições a ela. E você deve se preocupar com coisas que você não estava preocupado no momento que ela era uma especificação, uma lista de coisas que você gostaria que o sistema fizesse. Nesse momento, nós vamos ter que nos preocupar com o armazenamento, porque os dados não são armazenados de graça no sistema. De alguma maneira, o sistema tem que prover maneiras de armazenar esses dados. Nós vamos ter que nos preocupar com a interface com o usuário, com a maneira com que o usuário vai interagir com o sistema. Nós vamos ter que nos preocupar com desempenho, consumo de memória, uma série de outros requisitos que dependem exclusivamente do ambiente computacional e que não tem nada a ver com o problema que está à volta deles, mas que vai influenciar no resultado final, naquilo que nós vamos prover como solução para aquele problema que nós identificamos na fase de definição.
Além disso, nós vamos para a implementação, que é onde vamos escrever o código, redigir o código que vai ser executado no final, e para as fases de teste, onde nós vamos testar para ver se aquilo que foi desenvolvido realmente está compatível com aquela especificação anterior, e também vamos testar se aquela especificação anterior está compatível com as demandas do usuário, com as necessidades do usuário. Depois da fase de desenvolvimento, nós temos a fase de implantação. A implantação é onde nós vamos tirar o sistema que ainda está no ambiente de desenvolvimento e levar para um ambiente de produção, onde ele vai efetivamente ser utilizado pelos seus usuários. Então envolve aqui a operação do sistema. Tornar aquilo que foi desenvolvido, que antes era um projeto, na realidade, tornar aquele projeto útil para quem originalmente fez as demandas, mostrou as demandas para ele. E feita a implantação, esse sistema começa a ser utilizado, ele tem que ser mantido. Ou seja, erros que só foram encontrados no sistema depois que ele entrou em operação têm que ser corrigidos. Eventualmente o usuário vai pedir novas funcionalidades para que aquele sistema continue sendo útil. Essas funcionalidades têm que ser acrescentadas no sistema. Eventualmente o usuário vai pedir melhorias de novos recursos no sistema, também tem que ser acrescentados, e por aí vai. Na manutenção nós estamos preocupados em continuar sendo úteis, ou seja, fazer com que o sistema, depois de implantado, depois de operação, continue sendo útil para um negócio, para uma operação que existia antes dele e que foi alterada, pode ter sofrido alterações em função do uso daquele sistema, da entrada em operação daquele sistema. Então, essas são as grandes fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software, e essas, na coluna central aqui, representam atividades menores, ainda etapas, que vão ter que ser decompostas para serem realizadas pelos engenheiros de software, pelos analistas, pelos desenvolvedores, enfim. Nossa preocupação agora é entender melhor essa coluna central, essas atividades que passam aí na coluna central já numa divisão menor das grandes etapas do desenvolvimento de software. E aí, o processo de desenvolvimento de software é que vai nos dizer como essas etapas são organizadas. Normalmente, um processo de desenvolvimento de software, ele define um ciclo de vida, quais são as ordens, qual é a organização entre essas etapas, e também um paradigma. O que é um paradigma? Nós vamos ver isso na próxima aula, que vai falar exatamente sobre os paradigmas de desenvolvimento. Mas um paradigma, ele é uma forma de pensar. Existem alguns paradigmas no desenvolvimento de software, e os desenvolvedores que trabalham com determinado paradigma pensam de uma maneira diferente dos desenvolvedores que trabalham com outro paradigma. Na próxima aula isso vai ficar mais claro. Os métodos que vão ser utilizados durante esse desenvolvimento de software, ou seja, eu estou dizendo que o sistema, para ser desenvolvido, ele tem que ser quebrado em várias etapas. Primeiro a definição, depois o projeto, a construção, depois a implantação, depois a manutenção. Mas vem cá, como é que eu faço essas etapas? O que eu faço em cada um desses pedaços aí? O processo de desenvolvimento de software vai nos dar uma orientação nesse sentido. As ferramentas que vão suportar esse desenvolvimento, cada vez mais o desenvolvimento de software utiliza software para ser feito de uma forma mais produtiva. Essas ferramentas estão diretamente relacionadas com o paradigma que você está utilizando no seu desenvolvimento e também com o processo de desenvolvimento de software. E os papéis dos desenvolvedores. Afinal, eu tenho várias pessoas trabalhando nesse projeto, cada uma delas eventualmente vai estar fazendo um papel diferente. Então eu tenho 3 pessoas que são analistas, eu tenho 5 pessoas que são projetistas, tenho um cara que é um arquiteto, eu tenho 10 pessoas trabalhando como programadores. Cada um tem o seu papel dentro desse processo, cada um vai executar um conjunto, vai participar de um conjunto das atividades que vão ser feitas durante esse ciclo de vida. O processo, então, ele é dividido, em geral, se nós pegarmos o desenvolvimento de software, em 5 grandes atividades. A análise, projeto, implementação ou codificação, testes e manutenção. 5 grandes atividades. Na análise, nós estamos preocupados em entender o problema que o software vai tentar resolver. Ou seja, esquecemos que existe computador. Não precisamos nos preocupar, aliás, não devemos nos preocupar com a existência do computador e que o software vai ser desenvolvido como uma solução computacional. Enquanto estivermos fazendo a análise, a nossa cabeça deve estar concentrada na identificação do problema. Ou seja, eu quero entender a que aquele software vai servir, quem vai se beneficiar dele,
para que funções ele vai ser utilizado, como essas funções acontecem, quem faz o que primeiro. Quero entender o problema para o qual nós vamos desenvolver o sistema. Nesse momento, finge que não existe computador. Pensa no problema, não no computador. Na etapa seguinte, projeto, aí nós já estamos com um maior entendimento sobre o que o sistema vai fazer, e no projeto nós vamos nos preocupar em como o software vai resolver o problema. Ou seja, agora nós já entendemos o que precisa ser feito, vamos ter que propor uma solução para isso. Essa solução normalmente envolve o uso de um computador. E o uso do computador vai nos trazer problemas, vai nos trazer restrições de natureza computacionais. Eu não posso simplesmente lançar uma informação dentro do computador e esperar que aquela informação vai ficar lá para sempre. Eu tenho que armazenar essa informação num arquivo, num banco de dados, em algum lugar. Eu não posso simplesmente botar um programa lá dentro e imaginar que, de alguma forma, os dados que vão alimentar aquele problema vão surgir do nada e aparecer na memória. Alguém tem que ter uma interface no teclado, no mouse, com algum outro dispositivo que vai colocar a informação lá dentro. Então, nesse sentido, no momento que nós estamos fazendo o projeto, nós vamos observar como a solução computacional vai ser construída para dar acesso àquelas funcionalidades que nós levantamos como necessárias durante a análise. Mas ainda é um entendimento. Nós não estamos escrevendo código nesse projeto, só estamos definindo como vamos resolver esses problemas de natureza computacional. Na próxima etapa, que é a codificação, aí sim, nós vamos escrever o código para esse sistema. Tá? Nós vamos nos preocupar em escrever como esse sistema vai ser implementado, que código vai resolver os problemas que foram colocados ali. Na etapa seguinte, que são os testes, nós vamos testar esse código. Ou seja, nós vamos executar aquele sistema, nós vamos colocar aquele sistema num ambiente simulado de operação e ver como ele responde ao conjunto de entradas esperadas para ele. E também ao conjunto de entradas não esperadas. E vamos verificar se as respostas que o sistema gera são compatíveis, são iguais àquelas que nós esperávamos que ele gerasse, de acordo com a nossa especificação. Finalmente, tendo testado o sistema, tendo posto o sistema em operação, nós vamos para a manutenção, que é onde nós vamos fazer essas melhorias contínuas e onde nós vamos corrigir eventuais erros que escaparam do processo de testes e que chegaram até o cliente. Tendo sido identificados durante o uso no cliente, nós temos que dar um jeito de corrigir esses problemas, nós temos que retornar ao ambiente de desenvolvimento e alterar o sistema para que esses erros não aconteçam mais. E também, eventualmente, como o usuário vai pedir mudanças, nós temos que implementar essas mudanças. Nesse sentido, são as 5 grandes atividades de qualquer ciclo de desenvolvimento de software. Qualquer processo de desenvolvimento de software vai passar por essas 5 grandes atividades. Então, resumindo aqui, na análise nós estamos buscando o entendimento do problema, nós estamos buscando identificar quais funções o sistema deve prover para o seu usuário e quem são esses usuários, sem nos preocuparmos com o ambiente computacional em que o sistema vai rodar, sem nos preocuparmos com as restrições desse ambiente. O que nós queremos é criar um modelo, uma especificação do sistema, para que depois os desenvolvedores possam trabalhar em cima dessa especificação. Se nós não fizermos a análise, nós vamos estar arriscando a desenvolver o sistema que está na cabeça do programador, na cabeça dos desenvolvedores, sem entender perfeitamente a cabeça dos clientes, a cabeça dos nossos usuários. Se nós pensarmos que o desenvolvedor vai acessar diretamente o usuário, os clientes a qualquer momento, nós vamos precisar dessas figuras dentro do processo de desenvolvimento o tempo inteiro. E nem sempre eles vão estar disponíveis. Então nós fazemos a análise para entender, formalizar melhor as demandas dos clientes e dos usuários, para que os desenvolvedores depois possam trabalhar em cima dessa especificação, sem ter que ir diretamente aos clientes e aos usuários. A análise não foca a solução, mas sim o problema, entender aquilo para que o software vai ser utilizado. No projeto, nós estamos transformando uma especificação que foi feita num mundo ideal, ou seja, num mundo que a memória é infinita, que o tempo de processamento tende a 0,
para um ambiente computacional, em que essas coisas não são bem assim, ou seja, nós precisamos nos preocupar com o consumo de memória, nós precisamos nos preocupar com o desempenho, precisamos nos preocupar com a interface com o usuário, com o armazenamento e uma série de outros aspectos que envolvem a figura do computador na utilização e no desenvolvimento de software. Tá? Então nós precisamos criar instrumentos para tratar, dentro daquele modelo do nosso sistema, esses aspectos computacionais. O projeto, normalmente, ele pode ser dividido em duas grandes etapas. O projeto arquitetural, que é onde nós vamos tomar as grandes decisões de como esse sistema vai ser desenvolvido, e o projeto detalhado. No projeto arquitetural, nós pensamos sempre no grande. Como vai ser feita a interface com o usuário? Não estou preocupado em como vai ser feita uma janela, como vai ser feita uma tela. Estou preocupado assim, todas as telas têm que obedecer a tais e tais e tais e tais restrições, tais e tais e tais requisitos. Todas as telas, todas as vezes que o usuário for manusear tal função, tem que fazer isso assim, assim, assado. Tá? No projeto detalhado, eu já vou observar o detalhe. Eu já vou pensar, nessa tela especificamente, que características eu preciso ter. Tá? Eu estou aqui exemplificando com interface com o usuário, com telas, janelas, etc., mas isso serve também para banco de dados. Quais são as regras que definem a forma com que eu vou nomear tabelas e campos dentro do banco de dados? Isso é uma decisão arquitetônica, uma decisão de projeto e arquitetura. Quais são os campos da tabela que armazena os dados lá num cadastro de clientes, por exemplo, num sistema lá que eu esteja desenvolvendo? Isso é uma decisão específica. Compete somente um pedaço das funções do sistema, um subconjunto das funções do sistema. Então, é uma característica de projeto detalhado. Na codificação, nós vamos estar preocupados em escrever o código do sistema. Naturalmente, se eu tomei uma série de decisões no projeto, eu não posso chegar na codificação e ignorar aquelas decisões. Então, a codificação está restrita às decisões de projeto, aquilo que foi considerado antes. Eu agora vou escrever um código que respeite ao meu projeto, mas que efetivamente possa ser executado, porque o projeto, enquanto um modelo, ele, pelo menos com a tecnologia de hoje, não pode ser executado diretamente no computador e gerar um resultado para o usuário. Nos testes, eu vou, novamente, pegar aquele código que foi escrito e compará-lo com o meu projeto, ou compará-lo com as minhas especificações. E aí eu tenho dois tipos de testes que normalmente são feitos, os chamados testes de caixa branca, onde eu vou poder olhar o interior do código, direcionar meu teste pela forma com que o código está escrito, ou então os testes de caixa preta, onde eu trato o programa como uma caixa preta, que eu não consigo ver o interior dele, não consigo ver a forma com que ele está estruturado, com que ele está organizado. Nesse sentido, eu vou partir pela validação dos requisitos do meu sistema. Eu vou olhar que requisitos foram demandados para esse sistema, o que o usuário queria, o que o cliente queria. E eu vou testar para ver se o meu programa gera as respostas que esses usuários, que esses clientes queriam. Os testes normalmente são conduzidos por casos de teste, e aí existem atividades específicas durante o processo de desenvolvimento que vão gerar esses casos de teste, e que são nada mais nada menos do que situações normais de uso, em que você tem um conjunto de entradas e você tem um conjunto de saídas esperadas. Você lança aquele conjunto de entradas no sistema e verifica se o resultado produzido pelo sistema é igual àquela saída. Se for igual, ok, caso de teste passou. Se não for igual, problema, caso de teste não passou. Temos que voltar para a prancheta de desenvolvimento para ver o que falhou no código que não gerou aquele resultado esperado. Na implantação, nós vamos preparar os dados, converter dados que estejam no cliente, treinar o usuário, preparar um ambiente computacional, ou seja, nós vamos organizar a casa, tanto do ponto de vista de hardware, do equipamento do usuário, das conexões que existem entre esses equipamentos, quanto de software, de converter dados que já estejam em outros sistemas do usuário para esse novo sistema, quanto também de pessoas. Nós temos que treinar as pessoas, desenvolver manuais, disponibilizar manuais que vão ser utilizados por essas pessoas no uso diário, no uso contínuo do sistema. E temos a manutenção, que é o processo no qual os desenvolvedores vão fazer alterações no sistema, ou corrigir problemas no sistema que só tenham sido detectados depois que esse sistema entrou em operação. Então nós temos 4 grandes tipos de manutenção. A primeira delas é a manutenção corretiva. Essa é a mais comum.
é aquela que você vai corrigir, que os desenvolvedores vão corrigir problemas no sistema que só tenham sido encontrados depois que o usuário começou a utilizar esse sistema. Um outro tipo de manutenção é a manutenção adaptativa. No momento que o usuário começou a utilizar o sistema, depois de algum tempo que ele já está em operação, o usuário resolveu trocar alguma parte do hardware, trocou alguma coisa na rede, então você tem que alterar o sistema para que ele se adapte àquele novo contexto, aquele novo ambiente onde ele vai executar. Nem sempre isso é necessário, mas em alguma situação isso pode ser necessário. Outro tipo de manutenção é a manutenção evolutiva, em que você não vai estar corrigindo erros, mas você vai estar acrescentando funcionalidades ou vai estar alterando funcionalidades para que elas se adaptem à nova realidade do cliente, ao novo modelo de trabalho do cliente. Finalmente, temos a manutenção preventiva, que é uma mudança no sistema, um conjunto de mudanças no sistema, que tem como objetivo preparar o sistema para outras mudanças que ele vai sofrer no futuro. Nesse momento, nós não estamos corrigindo erros, nós não estamos criando nenhuma nova funcionalidade, adaptando a nenhum novo hardware, nós estamos simplesmente alterando o sistema para que ele fique mais preparado para uma mudança, ou para um conjunto de mudanças, ou para um conjunto de problemas que nós imaginamos que ele vai enfrentar no futuro. E, finalmente, uma outra atividade do processo de desenvolvimento de software é a avaliação de qualidade. Embora ela não tivesse sido mencionada lá anteriormente, existem diversos tipos de atividades de controle de qualidade nas quais você vai estar avaliando artefatos de software que foram construídos em etapas anteriores, em atividades anteriores. O objetivo da atividade de controle de qualidade, de avaliação de qualidade, é fazer com que os erros, os problemas no software sejam encontrados o quanto antes possível. Quanto mais cedo você detecta um erro no desenvolvimento do teu sistema, mais barato é corrigir esse erro. Se você deixar para encontrar o erro só no momento que ele já está operando no cliente, isso é muito tarde, demora muito, é muito tempo. Você não pode deixar muitos erros para serem encontrados dessa forma, porque todos eles vão custar caro para corrigir. Naturalmente, algum erro pode passar, pode ser encontrado mais tarde, mas quanto mais atividades de controle de qualidade, de verificação de qualidade, nós tivermos no meio tempo, menos provável que esses problemas ocorram em volume no futuro. Então, existem várias atividades de controle de qualidade. Uma delas, o teste que nós falamos agora há pouco. Tá? Mas inclui também usar um bom processo de desenvolvimento de software, bem definido, bem conhecido pela equipe, fazer revisões formais, que nós vamos falar disso mais adiante no curso, sobre os artefatos que foram desenvolvidos ao longo do ciclo de vida, padronização, organização, padronizar tudo que se desenvolve ao longo do processo de desenvolvimento do software, controlar as alterações que esse software está sofrendo, enfim, essas, entre outras, são exemplos de atividades de controle de qualidade, de avaliação e controle de qualidade. Voltando aí, então, aos modelos de ciclo de vida, que era o tema principal dessa aula. Agora nós já vimos diversos tipos de software. O que é um modelo de ciclo de vida? Quais são as grandes etapas que são executadas, que são realizadas ao longo desse ciclo de vida. Falta ver como essas atividades são organizadas entre si para se fazer o desenvolvimento do software. E existem vários modelos, várias formas de organizar esse ciclo de vida. Essas que estão listadas aqui são alguns exemplos. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas. O primeiro modelo de ciclo de vida, o mais conhecido de todos, é o chamado modelo em cascata, tá? Ou Waterfall Model. Tá? O modelo em cascata ele tem como principal característica esse degrauzinho das atividades. Primeiro você faz uma atividade, quando ela terminar você faz outra atividade, quando ela terminar você faz a outra, quando ela terminar você faz a outra, e assim sucessivamente até que você tenha realizado todas as atividades. Então no modelo em cascata nós fazemos toda a análise do sistema, quando ela estiver terminada fazemos todo o projeto, quando ela estiver terminada toda a codificação e assim por diante. Esse modelo ele foi criado no início da década de 70, logo depois da tal da crise do software que nós comentamos na outra aula. Ele foi a primeira resposta da comunidade de pesquisa de prática na engenharia de software sobre a melhor forma de se desenvolver sistemas. E ele tem essa característica principal de esperar que uma atividade anterior, que uma etapa anterior termine antes de começar uma nova etapa, antes de começar uma nova atividade. Tá? O resultado de cada etapa é utilizado na etapa imediatamente a seguir. Esse processo também tem como característica muito forte ser guiado por documentos. Tá? Esse processo, quando foi criado, ele foi pensado na forma de cada etapa gera um conjunto de documentos, nós precisamos desses documentos para alimentar, para serem utilizados na próxima etapa. Então eu tenho que esperar a etapa anterior
concluir para que eu possa começar a etapa seguinte. Tá? E é o ciclo de vida mais utilizado, mais conhecido dentre os ciclos de vida da engenharia de software. Mas isso não livra esse ciclo de vida dos seus problemas. O ciclo em cascata, embora seja um modelo bem simples, embora seja um modelo bastante conhecido e bastante utilizado em vários sistemas, ele não é livre de problemas. O primeiro grande problema dele é essa dificuldade de manter essa serialização, essa sequência tão rígida das atividades. Porque o que acontece? Pensa no seguinte, nós estamos fazendo a análise do sistema, terminamos a análise e começamos o projeto. No momento que você começa a fazer o projeto, o usuário pode voltar para a mesa de trabalho dele, pensar. 2 dias depois, quando você já está fazendo o projeto, ou 2 meses depois, quando você já está fazendo o projeto, de repente o usuário aparece na sua sala e te diz, olha, lembra aquele requisito que eu te falei, que o sistema tinha que fazer isso assim, sabe? Pois é, não é bem assim. Tem um caso em que o sistema tem que se comportar dessa outra maneira. O que acontece nesse momento? Você já está na atividade seguinte, já está no projeto, de repente você percebeu que tem uma falha, uma inconsistência ou alguma coisa que você não pegou lá na sua análise. Você tem que voltar para a análise, para colocar essa nova informação, terminar novamente a análise e ver se isso provocou algum impacto no seu projeto. Se você pensar que lá embaixo, durante os testes, o usuário ainda pode fazer essa mesma cena, ainda pode aparecer na sala do mesmo jeito, você vai ter uma camada muito grande, um percurso muito longo para voltar para colocar aquele novo requisito, aquela nova percepção, aquela nova exceção do seu usuário. Então é muito difícil manter essa ordem muito estrita, de termina essa atividade, congela isso aqui, finge que isso aqui acabou, vamos começar a próxima. Porque na prática, raramente acaba. O usuário, como nós vamos ver mais adiante quando falarmos de requisitos, raramente sabe tudo que ele precisa no sistema logo no início. Ele vai aprendendo isso com os próprios desenvolvedores, com o próprio uso do sistema no dia a dia. Outra questão é que você, nesse modelo de ciclo de vida, só vai ter a primeira versão do seu sistema lá no final. Então, entre você analisar o sistema, conversar com os clientes, conversar com os usuários e ter uma versão desse sistema, demora muito tempo. Você tem que fazer todo o projeto, toda a codificação, todos os testes para ter uma primeira versão. Essa demora faz com que novos requisitos surjam, cria aquela ansiedade no usuário de querer ver aquele sistema que ele está definindo contigo, e isso muitas vezes é uma complicação no processo de desenvolvimento de software. Então, nesse sentido, o modelo em cascata também tem seus problemas. Tá? Uma solução, as soluções que foram dadas para o modelo em cascata envolvem alterar ou expandir esse modelo. Então, o modelo cascata continua sendo utilizado em quase todos os outros modelos de ciclo de vida. Digamos que ele é a base de tudo. Só que esses outros modelos de ciclo de vida deram uma reorganizada em alguns aspectos do modelo em cascata para resolver, ou pelo menos tentar resolver, alguns desses problemas que nós mencionamos aqui. Então, nesse sentido, a primeira grande inovação com relação aos ciclos de vida foram os ciclos de vida incrementais. Tá? A base desses ciclos de vida incrementais está em volta do conceito de protótipo. O protótipo é uma versão simplificada do produto de software que nós estamos construindo, que normalmente é criada para testar o entendimento do desenvolvedor, dos desenvolvedores, sobre aquelas demandas do usuário. Então, nós construímos um protótipo para entender melhor e para verificar o nosso entendimento dos requisitos do sistema. O protótipo ele não tem todos os aspectos de qualidade do produto final, ele não é um produto completo, ele não precisa de nada disso, ele só tem a intenção de entender melhor, de servir como um meio para que os usuários, os clientes possam falar mais proximamente dos desenvolvedores e para que os dois possam entender mais detalhadamente quais são as demandas de um lado e quais são as restrições do outro. Então, constrói-se esse protótipo incompleto, eventualmente com erros, eventualmente com telas não tão organizadas da forma com que se pretende do produto final, mas aquilo ali é um meio de comunicação, funciona como um tradutor entre as demandas do usuário e as restrições que os desenvolvedores têm que atender. Nesse sentido, existem várias maneiras de você pensar o desenvolvimento incremental. Uma delas, o que se chama normalmente de desenvolvimento incremental como um todo, é que você faça
as mesmas etapas do processo em cascata, mas ao invés de você fazer toda a análise do teu sistema para depois partir para todo o projeto, depois toda a codificação, você analisa alguns aspectos do teu sistema. Digamos, 10, 20% do teu sistema. E aí, tendo analisado esses requisitos, essas funcionalidades, você parte para fazer um projeto. Não um projeto do sistema como um todo, mas um projeto que considere aqueles 10, 20% que você entendeu do sistema. Depois disso, você codifica um pouquinho, testa, e aí gera uma versão para o usuário. Se o usuário usar essa versão, entender o funcionamento dessa versão, confirmar que essa versão atende às necessidades dele, você vai para um outro ciclo, em que você vai analisar mais 10, 20% do sistema, projetar mais esse pedacinho, codificar esse pedacinho, testar esse pedacinho e novamente submeter à avaliação do usuário. Ou seja, ao invés de você executar uma cascata, uma grande cascata de análise, projeto, codificação, etc., você vai executar várias cascatinhas em sequência. Um pouquinho de análise, um pouquinho de projeto, um pouquinho de codificação, um pouquinho de teste. Mais um pouquinho de análise, um pouquinho de projeto, um pouquinho de codificação, um pouquinho de teste. E aí vai até ter o produto completo, desenvolvido e avaliado pelo usuário. A grande vantagem desse modelo, o conceito incremental, é que se você fez um pouquinho da análise e verificou que o teu entendimento está completamente errado, completamente diferente daquilo que o usuário realmente precisa, você só investiu um pouco do tempo e não o tempo da análise inteira antes de mostrar a primeira versão para o cliente. Assim você consegue ter feedback, ter resposta do cliente, uma avaliação do cliente muito mais rápido do que com o modelo em cascata tradicional. Existem vários tipos de desenvolvimento incremental. Os três principais são esses que estão apresentados na transparência. O ciclo evolutivo, no qual cada novo protótipo é um adendo, é um acréscimo sobre o protótipo anterior. O tipo descartável, em que cada protótipo, cada vez que você desenvolve um protótipo, ao final da avaliação, no momento que o usuário diz que é realmente aquilo que ele quer, você joga fora esse protótipo e parte para a construção de um sistema totalmente novo. E a prototipagem operacional, onde você trabalha com duas equipes, uma só prototipando e a outra desenvolvendo o sistema propriamente dito. As diferenças entre esses três modelos de ciclo de vida incremental estão fundamentalmente na forma, no uso que se dá ao protótipo e na forma com que se constrói o protótipo. No ciclo de vida evolutivo, incremental evolutivo, ao se desenvolver um protótipo, você coloca toda a engenharia de software, toda a avaliação de qualidade, todos os critérios de bom desenvolvimento de software em cada passo que você dá no ciclo evolutivo. Ou seja, ao ter uma versão de um protótipo, aquela versão ela é de qualidade. Todas as restrições de qualidade estão colocadas naquela versão, embora ela seja uma versão parcialmente funcional do sistema, ou seja, ela só tem uma parte, um percentual das funções que o sistema como um todo deveria ter. A grande vantagem de você mostrar dessa forma, construir o protótipo dessa forma, é que no momento que aquele pedaço está implementado, ele já está implementado em definitivo. Você já tem todas aquelas funcionalidades que foram desenvolvidas naquele ciclo prontas como elas estarão na versão final. O que você vai fazer nos próximos protótipos, nas próximas etapas do ciclo incremental, é adicionar funcionalidade. Então é como montar um quebra-cabeça. No momento que você junta 4, 5 peças, aquelas peças já estão montadas em definitivo. No ciclo descartável, você tem uma outra abordagem. Normalmente, o que você faz no ciclo descartável é construir um protótipo muito rapidamente, com erros, com telas simples, sem uma preocupação de qualidade na construção desse protótipo, tá? Mas visando principalmente ter uma resposta rápida do cliente. Se você desenvolver o protótipo com todos os critérios de qualidade que normalmente se pretende no desenvolvimento de software, esse desenvolvimento leva muito mais tempo do que fazer um protótipo rapidamente, que se chama normalmente de protótipo quick and dirty, ou seja, rápido e sujo, mas que serve para mostrar para o usuário, que serve para o usuário brincar um pouquinho, mesmo que dê erro enquanto ele está brincando. Porque nas operações em que ele funcionar, ele vai trazer um entendimento maior das demandas do usuário, vai trazer um entendimento maior para os desenvolvedores. Então, os desenvolvedores que usam o modelo incremental descartável, eles desenvolvem esses protótipos rápido e ao ganharem conhecimento,
sobre o que o usuário efetivamente precisa, eles desenvolvem aí sim uma versão final, um produto final, com todos os recursos de qualidade, com todas as demandas de qualidade que são efetivamente necessárias. A grande característica aqui é que o protótipo, depois de construído, depois de avaliado, ele é jogado fora, porque aquele código com o qual ele foi construído, embora tenha sido construído rápido, não tem qualidade. Então, não pode ser utilizado para dar continuidade no processo de desenvolvimento do sistema. É melhor jogar fora e construir um novo, com todos os recursos de qualidade e já com o entendimento que há. A grande dificuldade aqui é que o usuário, depois que ele viu o sistema funcionar, ele tende a querer ficar com aquele sistema, tende a querer continuar usando aquele sistema. E muitas vezes isso não deve ser possível, porque o desenvolvimento tem que continuar e, eventualmente, o desenvolvimento vai mudar a forma com que algumas daquelas partes foram construídas. Então, eventualmente, se o usuário começar a utilizar uma versão prematura do sistema, vão haver novos custos, vai haver a necessidade de novas tarefas para migrar os dados do usuário que está utilizando aquela versão, para fazer com que ele possa utilizar uma nova versão e assim por diante. Então, o usuário pode insistir em utilizar uma versão que não foi construída com qualidade, que está com problemas, que é uma versão inicial do projeto como um todo, e os desenvolvedores têm que saber administrar essa ansiedade do usuário, considerando o ciclo de desenvolvimento de qualidade que está acontecendo, que vai acontecer por trás do produto descartável. A prototipagem operacional é muito parecida com a prototipagem descartável. A grande diferença dela é que existem duas equipes. Uma equipe trabalhando num ciclo de trabalho normal, para desenvolver o produto com qualidade, e uma outra equipe, normalmente composta de uma ou duas pessoas, que fica residente no cliente e que trabalha mais do que o normal. Normalmente essa equipe que trabalha no cliente, ela trabalha em regime de plantão, 12, 14, 16 horas por dia, mesmo que ela só trabalhe 3 dias, folgue 2, trabalhe 5 dias, folgue 3, e por aí vai. O grande objetivo dessa equipe isolada que está dentro do cliente é fazer os protótipos rapidamente e ganhar um entendimento daquilo que o cliente precisa que seja desenvolvido. Então eles trabalham junto com o cliente, no horário que o cliente está trabalhando normalmente, trabalham um segundo turno para desenvolver aquelas demandas que eles entenderam que o usuário precisa, para estar no dia seguinte lá, pronto para mostrar para o cliente uma nova versão. E fazem isso, trabalham em regime mais corrido durante um período de tempo razoavelmente curto, porque senão em alguma hora os desenvolvedores precisam dormir, mas depois eles passam o entendimento dos requisitos que eles pegaram durante esse trabalho mais corrido com o cliente para essa equipe que está trabalhando num regime mais normal e que vai desenvolver o sistema de qualidade. O que se pode esperar dessa equipe no cliente são só os protótipos, quick and dirty, mas que vão ajudar no entendimento. Esse entendimento eles redigem e passam para a equipe de desenvolvimento, que vai continuar trabalhando no regime normal enquanto eles descansam um pouco para uma nova rodada. O ciclo de vida espiral, ele é o que nós chamamos de um metamodelo. Ele não é um modelo de ciclo de vida por si só, mas ele é uma organização onde pode entrar qualquer outro ciclo de vida, onde normalmente entram ciclos de vida incrementais. O desenho do ciclo de vida espiral é esse que vocês estão vendo na transparência. Ele funciona como uma espiral propriamente dita, em que você tem 4 grandes etapas. Uma etapa de planejamento e análise de riscos, onde você prepara o desenvolvimento do seu sistema e analisa se vale a pena fazer esse desenvolvimento. Uma etapa de desenvolvimento, onde você implementa alguns incrementos do seu sistema, uma parte do seu sistema, ou seja, faz análise, projeto, codificação, testes, etc. Uma parte em que você prepara para a próxima iteração, para o próximo ciclo de desenvolvimento, e uma parte em que você faz uma análise de viabilidade, verifica se vale a pena dar mais uma passada na espiral. E a ideia do ciclo em espiral é que ele fique realmente nessa espiral, convergindo de preferência para um ponto central aonde o sistema está completo. A ideia da espiral é que você faça, então, o planejamento, o desenvolvimento, a preparação para a próxima fase e a avaliação se vale a pena fazer essa próxima fase. Por que poderia não valer a pena? Olha, porque o custo dessa próxima fase pode ser muito grande, comparado aos benefícios que os novos requisitos vão trazer, porque o sistema que já está pronto já está atendendo, porque nós vamos querer esperar um mês ou um ano para fazer uma próxima iteração,
Por aí vai. O grande negócio do modelo espiral é que ele organiza a forma com que o modelo incremental é aplicado e coloca essas etapas de planejamento, de avaliação que não estavam previamente previstas no modelo incremental. Outro modelo de ciclo de vida é o que nós chamamos de modelo de ciclo de vida RAD, ou modelo de ciclo de vida de Rapid Application Development. Esse modelo de ciclo de vida é uma adaptação do modelo clássico, uma adaptação do modelo em cascata, para que possa ser obtido tal do desenvolvimento rápido, que é quando várias equipes vão estar trabalhando em conjunto. A ideia aqui é que existem grandes fases diferentes do modelo em cascata tradicional. Existe a fase de modelagem do negócio, existe a fase de modelagem dos dados, a fase da modelagem do processo, a geração da aplicação e os testes e implantação dessa aplicação. O modelo RAD normalmente ele é executado em várias fases. Primeiro, nós temos uma primeira atividade, um primeiro incremento em que esses passos, em que esses grandes processos são executados. Em paralelo, uma segunda equipe vai realizar um outro ciclo com essas mesmas partes e, finalmente, uma outra equipe vai executar essas mesmas partes. De certa maneira, nós podemos ter N equipes trabalhando em paralelo, cada uma dessas equipes tratando parte do modelo do negócio que vai ser abordado naquele sistema como um todo, e depois desencadeando o resto das etapas, modelando o negócio, modelando o processo, modelando os dados, gerando a aplicação e fazendo sua validação. Outro modelo de ciclo de vida é o modelo de ciclo de vida com componentes, em que nós temos uma característica muito importante que não estava clara nos outros modelos, muito embora nada impede que nós possamos utilizá-la mesmo no modelo em cascata, e ela é muito frequentemente utilizada em modelos incrementais, que é a reutilização de software, o reaproveitamento de pedaços de software que tenham sido desenvolvidos em sistemas anteriores num novo sistema. Nesse sentido, nós buscamos consolidar esses pedaços de software que são reutilizados em componentes, em blocos de código que possam ser aproveitados como uma unidade entre diversos sistemas. Nesse sentido, uma empresa que trabalhe fortemente com reutilização, ela deve ter organizado uma biblioteca, um conjunto de componentes dessa natureza. O ciclo de vida de desenvolvimento com componentes, ele vai levar em consideração essa biblioteca e esses componentes que estão disponibilizados. Então, antes de mais nada, ele começa com uma especificação de requisitos, como os outros ciclos como um todo. Em seguida, ele passa por uma análise de componentes. Essa análise de componentes, ela visa buscar na biblioteca de componentes da empresa um conjunto de componentes que estejam relacionados àqueles requisitos. Mesmo que esses componentes não implementem exatamente aqueles requisitos, que eles implementem algo próximo, porque assim eles vão nos deixar mais próximos do resultado final, do projeto final do nosso sistema, do que estaríamos se não tivéssemos nada, se não tivéssemos nenhum componente, nenhum projeto, nem código que implementasse isso. Em seguida, nós vamos modificar os requisitos para fazer com que esses requisitos fiquem mais próximos dos componentes que temos. Nota, isso precisa de autorização do cliente, precisa de uma revisão do cliente por conta dessas modificações. Não podemos alterar os requisitos a esmo simplesmente para ficar mais próximo dos componentes que temos, mas eventualmente é possível fazer uma negociação com o cliente de modo que mudemos um pouquinho os requisitos para que fique mais fácil construir o sistema e, naturalmente, mais barato para o cliente desse sistema. Em seguida, temos o projeto do sistema com reutilização, onde nós vamos fazer o projeto do sistema, mas além das restrições tradicionais que tínhamos no projeto de qualquer sistema, nós vamos ter novas restrições impostas pelos componentes que temos na nossa base que pretendemos utilizar nesse projeto. Em seguida, vamos desenvolver e principalmente integrar esses componentes ao código que está desenvolvido e fazer a evolução do sistema como em qualquer manutenção, eventualmente trocando componentes, eventualmente acrescentando novas funcionalidades através dos componentes que já estavam lá e assim sucessivamente. Existem vários modelos de ciclo de vida. Esses modelos que nós apresentamos aqui são os principais, digamos assim, os mais utilizados. Mas existem outros. Existem modelos de ciclo de vida em chafariz, existem modelos de ciclo de vida em V, diversos outros modelos. Uma outra característica importante que nós temos que analisar quando estamos desenvolvendo o sistema é que critérios nos ajudam a selecionar esses modelos. O que eu vou analisar no momento que eu estiver selecionando um desses modelos
de ciclo de vida para o desenvolvimento de software. E alguns exemplos estão listados aqui. Experiência dos usuários no domínio do sistema, ou seja, quantos meus usuários conhecem do domínio do sistema que eu estou desenvolvendo. Se os usuários conhecem muito bem a área, existem boas chances de eu conseguir fazer uma boa análise de requisito de uma vez só. Então, o modelo em cascata pode ser recomendado. Se os meus usuários, se os meus desenvolvedores e os usuários também não conhecem tanto assim do domínio da aplicação, utilizar um modelo em cascata, presumir que eu vou ser capaz de fazer toda a análise de requisito logo no início, pode ser demais. Eu posso simplesmente não conseguir porque eu não tenho um entendimento desses requisitos tão bom assim. Então eu tenho que fazer uma parte, verificar com os meus usuários, verificar com os meus clientes, deixá-los utilizando um pouco para ganhar mais conhecimento e partir para outro modelo. Nesse caso, um modelo incremental pode se adaptar. Facilidade de expressão dos usuários. Se eu tenho usuários que conhecem muito do sistema e têm facilidade em se expressar para os desenvolvedores, eu vou ter facilidade em ganhar conhecimento dos requisitos dele. E com isso, eu vou ter facilidade e mais chances de ter uma boa análise de requisitos desde o início. Se os meus usuários são mais travados, mais introvertidos, não conseguem dizer claramente o que eles querem, talvez eu precise de um ciclo incremental para ganhar entendimento aos poucos, para que eu possa ganhar intimidade com esses usuários e conseguir extrair deles os requisitos do meu sistema. Experiência da equipe no domínio da aplicação. É o outro lado da moeda. O usuário pode conhecer, mas a equipe não conhece. Da mesma forma, pode acontecer de haver dificuldade de comunicação entre essas partes. Sendo assim, eu preciso usar o modelo mais incremental para levantar os meus requisitos aos poucos. Experiência da equipe em engenharia de software. Se a equipe conhece bem os modelos de ciclo de vida, conhece as atividades, existem maiores chances de eu conseguir concluir com sucesso um sistema no modelo em cascata. Se eles não conhecem tão bem assim, é melhor eu usar um modelo incremental, que eles vão poder fazer aos poucos, vão poder levantar esses requisitos e ganhar experiência aos poucos. Experiência e disponibilidade de recursos humanos para o desenvolvimento de software, particularmente recursos humanos com o conhecimento necessário a aplicar um ou outro modelo de ciclo de vida. E, enfim, grau de acesso aos usuários. Se os meus usuários só vou ter acesso a esses usuários nas fases iniciais do meu sistema, é melhor eu dedicar todo o tempo no início a fazer o levantamento de requisitos, ou seja, seguir um modelo mais em cascata. Se eu posso ter acesso aos usuários durante todo o processo, aí eu posso fazer análise aos poucos, levantamento dos requisitos aos poucos, posso usar um modelo mais incremental. Outros critérios importantes na seleção do modelo de ciclo de vida se referem aos problemas, ou problema que vai ser resolvido pelo sistema. Então, algumas características desse problema vão ser relevantes no momento de escolher o ciclo de vida. O grau de maturidade do domínio da aplicação, ou seja, quanto se conhece do domínio de aplicação e quanto ele muda. Existem certos domínios de aplicação que são bastante maduros, ou seja, os elementos que estão ali envolvidos, as funcionalidades que são necessárias, os elementos que são relacionados nesse domínio não mudam com muita frequência. Existem outros domínios em que há sempre uma novidade, sempre há uma característica nova, um produto novo, um elemento novo. E nesse caso, quando os domínios ainda estão muito imaturos, ainda estão mudando muito, nós precisamos de ciclos mais incrementais para que essas mudanças possam ser absorvidas de forma mais fácil pelo ciclo de desenvolvimento. A complexidade do problema. Problemas muito complexos não podem ser entendidos de uma vez só. Então precisamos entendê-los aos poucos, uma colher de cada vez. Nesse caso, nós estamos falando de ciclos incrementais, em que vamos fazer a análise do projeto, a codificação de uma parte do sistema, depois que aquilo estiver bem entendido, bem preparado, bem funcionando, vamos para a próxima. Tá? Frequência e complexidade das mudanças no sistema. Está muito relacionado aos dois tópicos anteriores. Se o sistema muda com muita frequência, temos que usar um sistema incremental, um ciclo de vida incremental, porque ele vai preparar o sistema para receber de forma mais fácil essas mudanças. Se ele muda menos, podemos seguir um ciclo mais tradicional. E a modularidade do problema. Se é possível particionar esse problema em unidades bem definidas, melhor usar um ciclo incremental. Se esse problema é um grande bloco que só funciona quando tudo estiver funcionando, podemos partir para o ciclo em cascata, que no final das contas o ciclo incremental vai acabar convergindo para um cascata. Outros requisitos, outros critérios importantes na seleção do ciclo de vida estão relacionados ao produto.
Então, o tamanho e a complexidade do produto, o grau de importância dos requisitos de interface, por exemplo, requisitos de desempenho, requisitos de armazenamento. Se existe pouca importância nisso, nós não precisamos levar em consideração esses aspectos no momento que estamos desenvolvendo o sistema. Pelo menos não precisamos particionar as decisões com que nós chegamos à conclusão da melhor maneira de solucionar um problema ou outro. Se precisamos tratar aos poucos esses problemas, novamente um ciclo incremental ou um ciclo com componentes vai nos ajudar a resolver isso melhor. Outro conjunto de critérios estão relacionados ao próprio processo de desenvolvimento. Nós precisamos entregar produtos intermediários. No ciclo em cascata isso não é possível. No ciclo incremental isso vai ser possível. Nós precisamos encarar muitos riscos técnicos, ou seja, existem grandes desafios técnicos a serem resolvidos durante o nosso processo de desenvolvimento, ou esse sistema não traz grandes riscos técnicos. Em trazendo, nós temos que trabalhar esses riscos usando um ciclo incremental. Se não traz, aí o ciclo em cascata pode nos atender. Qual é o paradigma de desenvolvimento adotado? O paradigma de desenvolvimento, que nós vamos ver na próxima aula, vai determinar muito fortemente como é feita a análise, como é feito o projeto. Alguns paradigmas já são preparados, já foram desenvolvidos para serem utilizados de forma incremental. Outros paradigmas existem uma continuidade, uma verificação de consistência que praticamente leva o usuário a desenvolver sistemas de forma cascata. Então, o paradigma escolhido vai ser um quesito muito forte na decisão de qual modelo de ciclo de vida deve ser utilizado em um projeto. E, para terminar a nossa aula de hoje, deixar aqui um conjunto de produtos que são gerados em cada uma dessas etapas, de acordo com o paradigma que você está utilizando. Eu não vou entrar em detalhes de cada um desses produtos, porque ao longo das próximas aulas nós vamos estar explorando justamente o paradigma, os paradigmas e as diversas atividades que se faz num projeto de desenvolvimento de software, no processo de desenvolvimento de software. A cada uma dessas atividades, nós vamos entrar em detalhes sobre alguns desses produtos.